Nós gostaríamos de anunciar e chamar aqui ao nosso palco o Celso Barbosa, que terminou lá o workshop onde ele estava participando, que junte-se a nós aqui, ele que daqui a pouco vai fazer a sua palestra também. E, em continuação, nós vamos apresentar aos senhores o próximo palestrante, que será o doutor Pedro Gutenberg. O Pedro Gutenberg, ele é atualmente diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento da Vale S.A., é engenheiro metalúrgico, formado pela Universidade Federal Fluminense, mestre em engenharia metalúrgica pela PUC e PhD também em engenharia metalúrgica pela McGill University. O Dr. Pedro trabalhou antes da Vale na Rio Tinto e na McKinsey. Ele me dizia há pouco, ele ainda está na vida acadêmica, é professor na Federal Fluminense, em Volta Redonda, onde já está há cerca de 17 anos como professor, e vai nos trazer hoje uma palestra que tem o título de Inovação como Agente de Excelência Operacional e de Posicionamento de Mercado, trazendo aí uma visão de passado e futuro. Por favor, Pedro. Pessoal, boa tarde. Queria agradecer aí as palavras, Armando, aí, a presença de todos vocês. Vamos fazer uma apresentação hoje, eu diria, bastante aplicada sobre um caso que a gente gostaria, né, de dividir com vocês. Eu diria que é... subir um pouco mais. Tá bom. Um caso que a gente considera... Está caindo de novo. Apertar mais. Aqui. Um caso que nós consideramos, né, interessante, de sucesso dentro da nossa empresa. E, vamos colocar aqui a... Está carregando. Acho que a apresentação do... Isso foi muito interessante. Estava pensando aqui... eu estava pensando aqui... A gente volta para a nossa empresa agora e todos nós temos que descobrir quem é o racional e quem é o holístico, né? Isso é um exercício interessante, né? Que todos os grupos... Tem 20 slides. Realmente, então, olha que só tem 20 slides. Bom, como eu falei, é uma apresentação muito aplicada sobre, né, as mudanças que a gente tem, vamos dizer, desenvolvido dentro da nossa empresa. E a gente começa aqui com uma vista do nosso centro de tecnologia, que fica localizado ali na saída, aqui na saída de Belo Horizonte, né, perto de Nova Lima, na direção do Rio, que era conhecido anteriormente como Miguelão, né, porque ele era da MBR, né, a empresa que foi incorporada à Vale recentemente, como vocês conhecem. Bom, então vou falar hoje um pouco sobre a estrutura, né, de marketing, pesquisa e desenvolvimento na Vale, como que isso se formou, né, como é que a gente chegou nessa estrutura. Vamos falar como a gente vê, né, a nossa questão de inovação, muito, vamos dizer, uma forma mais breve. E o foco maior da nossa apresentação é exatamente essa experiência que a gente está tendo dentro da empresa, em juntar, né, o marketing com a área de tecnologia, que é uma experiência que, né, ao nosso ver, tem sido bem interessante. Então, o primeiro ponto aqui da nossa agenda é exatamente mostrar, né, para vocês como que a estrutura hoje, né, minério de ferro da Vale. A Vale tem várias áreas operacionais, como vocês bem conhecem, vários sistemas, né, operacionais de minério de ferro e pelotização, e também a área de manganês.
E temos algumas, né, áreas de suporte, que são basicamente a área de planejamento de minas e várias áreas que estão ligadas à área comercial. Então, cada escritório comercial da Vale, né, tem um diretor e existe a nossa área aqui, que é o Departamento de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento, cujas principais áreas componentes são a Gerência Geral de Pesquisa e Desenvolvimento, Gerência Geral de Assistência Técnica, Gerência Geral de Marketing e nós também temos Gerência Geral de Operações de Ferrogusa, né, que vocês devem conhecer. A Vale ainda tem um projeto de produção de ferrogusa, carvão vegetal, lá em Maranhão e Pará. E por força, né, do expertise dos nossos profissionais, vários deles oriundos da siderurgia, então a empresa decidiu que essa operação de ferrogusa, que hoje tem capacidade de produção de 350 mil toneladas por ano, ela ficasse dentro da nossa área. Bom, mostrando rapidamente como que a gente, né, estruturou essa área. Então, a gente considera que nós temos, se você pensar no horizonte de tempo, nós temos atividades de vários horizontes, né? Que a gente acredita, que a gente chama de nível zero, atividade de curto prazo, que estaria, né, principalmente são atividades de assistência técnica e marketing propriamente dito do minério de ferro. Então, aqui a ideia básica atrás dessa estrutura é o fato de que nós acreditamos, né, e sempre defendemos isso de uma forma bastante firme, que o minério de ferro não é uma commodity como outras, né, como alumínio, como cobre, né, que você tem um preço único. O minério de ferro é uma matéria-prima que tem distinção de qualidade, né, várias distinções, seja do ponto de vista de propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades metalúrgicas, certo? E por conta disso, né, a gente precisa fazer, né, realçar essas propriedades, principalmente para aquele que tem, né, propriedades, o minério de propriedades melhores. Então, no curto prazo, a gente fala em assistência técnica e marketing e também falamos de abordagem técnica. O que seria isso aqui? Seria simulações, né, físicas e numéricas que mostrem, ou seja, que exaltem exatamente o que nós queremos mostrar, né, a propriedade superior dos minérios da Vale, né, que hoje é a empresa que tem a melhor qualidade de minério de ferro do mundo. E temos aqui o chamado nível 2, a gente está falando basicamente em atividades em parceria com os nossos clientes para desenvolver melhores soluções de carga para os seus altos fornos, certo? Muitas vezes esse trabalho é feito, né, na grande maioria das vezes, a 4 mãos, em laboratórios nossos, e algumas soluções que são descobertas, né, ou desenvolvidas em laboratórios, são testadas logicamente, né, e algumas vezes aprovadas nos altos fornos dos clientes. E temos um nível mais longo, em termos, né, temporais, que seria a parte de desenvolvimento tecnológico. Basicamente, estamos falando aqui de desenvolvimento de novos produtos, né, em pilotização, temos alguns pilotos no nosso portfólio que a gente desenvolve, muitas vezes de forma customizada, né, a determinados clientes. E temos também aqui a figura, né, que nós consideramos muito importante, dos nossos gerentes técnicos. Gerentes técnicos são as pessoas que nós temos, né, com expertise técnico e ficam localizadas em todos os escritórios da Vale no exterior. Então, temos o gerente técnico na Europa, temos o gerente técnico na China, em Oman, certo? E essas pessoas, eles vão dar o apoio inicial aos nossos clientes e fazem a interface com, né, o que nós chamamos de back-office, que é a equipe de tecnologia que fica baseada no centro, né, aqui em Belo Horizonte. Então, como que a gente faz a política, né, de tecnologia e inovação no minério de ferro? A gente tem a nossa matriz SWOT, né, que a gente já discutiu, né, e logicamente essa matriz é revisitada todo ano dentro da área de minério de ferro da Vale. E hoje eu diria que nós temos alguns grandes desafios dentro dessa matriz. Os principais a gente elencou aqui. Definição de market share de equilíbrio em vários mercados onde a Vale opera. O que significa isso? A gente acredita que, né, o percentual ótimo de uso do nosso minério depende de várias circunstâncias, como fatores de qualidade, fatores, né, técnicos, necessidade técnica de especificação do cliente e certamente fatores logísticos, certo? Ou seja, quanto mais próximo, né, do cliente, mais barato vai ser o fornecimento. Isso certamente é levado em consideração por quem compra o minério de ferro. Então, o nosso trabalho aqui é determinar, usando todas essas
essas variáveis, qual seria, para cada cliente que nós temos no mundo inteiro, qual seria o nosso chamado market share de equilíbrio, em que o cliente, né, tivesse, vamos dizer, o máximo de aproveitamento usando, né, o seu portfólio de matérias-primas. Nós temos aqui, logicamente, a obrigação de realçar a qualidade do nosso minério, né, vis-à-vis dos nossos concorrentes. Certo? Se a gente acredita, né, e tem a prova de que o nosso minério, principalmente o minério de Carajás, é o melhor minério do mundo, nós, como área de marketing, pesquisa e desenvolvimento, precisamos ter isso, né, como top of mind e buscar cada vez mais obter o reconhecimento, né, dos nossos clientes em relação à qualidade do nosso minério. Nós temos também a questão ambiental, que é muito importante, né? A gente costuma chamar o nosso minério de minério verde, né, porque o fato de ser um minério mais puro, quimicamente, ele, né, resulta em menor nível de escória produzida e menor coke rate nos altos fornos dos clientes, né, menor consumo de combustível, leva também a uma menor emissão de CO2. Certo? Então, existe uma componente ambiental de valor em uso que nós, né, gostamos de ressaltar junto aos nossos clientes. A gente tem atividades aqui de suporte técnico, né, e dentro dessa aproximação que a gente colocou no início, né, de você juntar a área de marketing com a área de tecnologia, nós temos o apoio da área de tecnologia a atividades, né, que são intrínsecas da área de marketing, por exemplo, precificação de minério. Então, conforme vocês devem acompanhar, o mercado de minério de ferro, ele pode estar passando por um momento de transição muito importante, né? Existem, hoje, principalmente no mercado chinês, formas de precificação diferenciadas, né? Temos o sistema benchmark, todo mundo conhece, que você tem a correção de preço uma vez por ano, né? Assim que é fechado o benchmark entre um grande supridor e um grande comprador, né, os outros são seguidores. Existe uma modalidade, né, hoje muito evidente na China, de mercado spot, certo? Quando você tem o mercado spot, você não tem, né, a definição de preço uma vez por ano, você tem a definição de preço a cada embarque. Então é muito importante que a nossa área técnica consiga desenvolver junto à área de marketing, né, o valor ideal, o preço ideal para aquele embarque que vai ser feito para aquele determinado cliente, cuja carga que ele usa no alto forno tem, né, determinados componentes, usa determinado tipo de carvão, etc, etc. Então, são muitas variáveis envolvidas e a nossa equipe técnica precisa, né, fazer essas contas, fazer esses cálculos, né, para poder, de alguma forma, orientar a área de marketing. E temos também, logicamente, como tinha sido comentado, a parceria tecnológica com os nossos clientes. A gente busca, a gente, né, procura, da forma mais próxima possível, trabalhar junto com os nossos clientes, buscando, né, soluções que sejam win-win, ou seja, que a gente possa ganhar e que eles possam ganhar também no desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novas soluções de carga, que de alguma forma, né, represente uma evolução para ambas as partes. Bom, só para a gente ser exaustivo, é importante lembrar que nosso processo, né, de desenvolvimento de produtos, que seria, digamos, o nível 3 que a gente, né, comentou anteriormente, a gente passa por todos os filtros, todo o processo padrão de gestão de pipeline, certo? Então, a gente entende, quando vai desenvolver um novo produto, alguma ação de mais longo prazo, a gente precisa fazer priorização, precisa fazer todos os filtros, né, para chegar no final e conseguir ter o máximo de proveito dentro, né, de um esforço de desenvolvimento. Bom, falar um pouco como a gente vê a nossa metodologia de trabalho. Então, a gente gosta sempre de ressaltar isso, que é a questão de você ter uma visão integrada ao longo da cadeia. Ou seja, o meu minério de ferro, ele não impacta somente na performance do alto forno do cliente, né? Ele pode ter impacto na cearia do cliente, ele vai ter impacto, às vezes, até, né, no downstream mais à frente do cliente. E ele também, o meu minério de ferro, ele também leva o cliente a uma decisão diferente de compras de outros insumos, né? Ele pode comprar um carvão diferente por conta de um blend de minério de ferro ou de uma carga de alto forno que também é distinta, certo? Então, essa integração de toda a cadeia é uma estratégia que a gente busca sempre que a gente faz uma análise, não tentar ser muito minimalista, né? Então, com isso, a gente tem, nossos especialistas têm, né, conhecimento na área de
aglomeração de minério de ferro, sinterização, pelotização, temos especialistas na área de alto forno, certo? E redução direta, que seriam, né, as principais tecnologias de redução. A gente acompanha também, monitora muito de perto as novas tecnologias que podem ser disruptivas, né? Sabemos que é muito difícil uma nova tecnologia conseguir superar o alto forno, várias têm tentado, né? E é importante porque pode significar barreiras de entrada diferentes para o minério de ferro. Então, acompanhamos isso muito de perto. Então, o nosso foco prioritário é em tecnologias que interfaceiam com o cliente, ou seja, aglomeração, você tem a pelotização, que normalmente, né, no mundo ocidental, ela é feita pelo minerador, né, por quem supre. Já, por exemplo, na China, você vê vários clientes que têm a sua própria pelotização, né, in-house, cativa, né, em que ela produza única e exclusivamente, na maioria dos casos, para consumo próprio. E temos, né, tecnologia de redução e refino, como eu falei, nós temos especialistas que procuram, né, entender e interpretar aquilo que os nossos clientes têm de principais demandas, certo, dentro da sua cadeia. Bom, então quais são as ferramentas que nós dispomos para fazer, né, cumprir essa nossa missão? Nós temos aqui, ao longo da cadeia, como eu falei, a gente faz no nosso centro de pesquisa simulação física, que seria aqui as plantas que nós temos, piloto de pelotização, sinterização, temos um equipamento capaz de simular a zona coesiva de alto forno, certo? E temos outros equipamentos que nós estamos buscando, né, para reforçar as nossas instalações, certo? Então, o nosso centro de pesquisa, ele foi, né, inaugurado oficialmente no ano passado, foi aberto, acho que alguns de vocês estão aqui presentes, tiveram o prazer de nos visitar e conhecer, né, as instalações, e elas estão sempre abertas, né, para os nossos clientes e os nossos colegas aí da comunidade metalúrgica que queiram conhecer, que queiram, de alguma forma, fazer algum tipo de parceria. E temos também a parte que nós consideramos muito importante, simulação numérica. Ou seja, muitas vezes você não consegue, né, simular exatamente os fenômenos dentro de um alto forno, que é um equipamento bastante complexo, usando, né, vamos dizer, somente plantas piloto. Então, existe uma fenomenologia muito forte, né, de fenômenos de transporte, transmissão de calor, transmissão de massa, que nós hoje temos modelos que conseguem, né, de alguma forma, eu diria semi-quantitativa, capturar, né, os efeitos quando você faz mudanças, né, na carga do nosso cliente, principalmente envolvendo minério de ferro. Bom, vamos falar um pouco também de inovação e novos negócios, né, que a Vale tem perseguido, certo? Que tem, né, links com a nossa área de marketing e de tecnologia. Vocês devem ter acompanhado, né, porque isso é muito público, bastante conhecido, que a Vale tem buscado mudar o seu modelo de negócio em relação a uma série de fatores. Por exemplo, navegação, né, infraestrutura, ou seja, a gente está buscando entrar, né, na área de shipping, né, buscando nossos navios, porque em algum momento sentimos, né, que o mercado de frete é um mercado um pouco errático e como nossos principais clientes hoje estão crescendo, né, que mais cresce é o mercado asiático, então acabou sendo, né, uma estratégia natural para nós, algum tipo de investimento, algum tipo de posicionamento, né, em navegação. A gente tem, logicamente, né, a nossa área de tecnologia, marketing, de interagir muito fortemente com a área de navegação, porque, na verdade, a determinação do meu preço final, ela está voltada, como eu falei anteriormente, né, nossos modelos, eles capturam os diferenciais de qualidade e os diferenciais logísticos, certo? Então, por exemplo, uma meta nossa importante, de longo prazo, é conseguir ter um preço, né, FOB, semelhante ou superior ao preço dos nossos concorrentes, certo? Em todos os mercados. Hoje, na Europa, nós podemos fazer isso, que é o mercado natural nosso. Mas como nós estamos muito mais longe da Ásia do que os nossos concorrentes australianos, então isso ainda é um desafio que nós pretendemos, né, e certamente vamos buscar alcançar nos próximos anos. Então, nós trabalhamos muito próximos a ele, né, também no centro de distribuição,
porque o centro de distribuição, de alguma forma, ele vai nos tornar próximos aos clientes, né? Isso é uma estratégia de marketing, né? Você consegue, né, melhorar a logística, tá certo? E com isso você, de alguma forma, faz a sua estratégia de marketing junto ao cliente. Você tem a parte de presença, que a gente chama de presença local, que pode ser de duas formas, né? Nós temos o projeto Oman, que a gente vai mostrar rapidamente, e que é um projeto em que nós fomos, né, nos posicionar no Oriente Médio, porque acreditamos que é um mercado promissor e acreditamos que seria muito importante, né, e será muito importante estar nesse mercado. Por outro lado, podemos fazer o inverso, podemos trazer os nossos clientes para próximo de nós, é o que a gente chama de estratégia Investment for Trade, tá? Ou seja, traz o cliente para próximo de uma posição competitiva, a mais competitiva possível em minério de ferro. Bom, vou falar rapidamente sobre, acho que isso aqui muitos de vocês já conhecem, a nossa estratégia, né, de navegação, de shipping. A gente tem aí alguns navios grandes, né, que nós chamamos de VLOCs, Very Large Ore Carriers. Temos aí vários, né, já encomendados que deverão ser entregues a partir de 2011. E nós buscamos realmente uma posição bastante competitiva. Esses, né, navios, eles conseguem reduzir significativamente o frete. Então, seriam navios dedicados, né? Fazer a rota somente entre poucos portos, né? Uma rota dedicada entre a Vale e o seu cliente. Então, nós estamos falando aí de navios até 400 mil toneladas, né, de capacidade. Em relação à centro de distribuição, a gente estuda várias possibilidades, né? A China seria um caso natural, porque é um mercado que cresce muito, uma diversidade muito grande, né? Se você pensar, a China são várias regiões distintas, com dinâmicas completamente diferentes uma das outras. E a gente acredita que estar mais perto desse mercado possivelmente vai nos ajudar a capturar um market share maior, né? E, de alguma forma, esses estudos aí, eles precisam, né, nos orientar qual seria, né, posicionamento ótimo nosso em termos, né, de centros de distribuição. O projeto de Oman também é um projeto já conhecido, a Vale já divulgou, né, várias vezes. Nós temos um projeto, uma planta de pelotização até 9 milhões de toneladas, né, que vocês sabem que o mercado de pelota de redução direta, né, no Oriente Médio é um mercado muito forte, porque tem gás natural em abundância, né, muito barato. Então, nós pretendemos nos posicionar lá, pretendemos ter um centro de distribuição e ser um hub para nossas operações ali naquela região, a partir do Oriente Médio. Então, essas são todas inovações, né, que nós estamos falando do modelo de negócio. Opa! Não quer passar? E o Investment for Trade também são projetos já conhecidos. Nós temos a planta, né, da CSA, Siderúrgica do Atlântico, que está praticamente pronta, né? Final desse ano, possivelmente, a gente vai ter o startup. Temos um projeto que está em andamento, de uma forma bastante boa, que é o projeto do Ceará, PECEM. E temos também, né, o projeto do Pará, em Marabá, chamado ALPA, que seria, né, um projeto mais faseado, que nós estamos aí, né, também fazendo nossos estudos para tentar viabilizar esse projeto. Aqui é uma vista, né, da nossa planta lá em sociedade com a ThyssenKrupp, certo? Hoje nós temos 10% desse projeto e, como vocês sabem, também é público, nós estamos, né, discutindo com eles a possibilidade de ter uma participação maior nesse projeto. Quero falar, voltando, né, ao foco dessa apresentação, como eu falei no início, é o foco de mostrar como o casamento marketing e tecnologia pode ser bem sucedido. Então, aqui estamos mostrando conceitualmente, né, que usando todas aquelas ferramentas que a gente mostrou anteriormente, de simulação física e simulação numérica, nós podemos, né, e é o que nós fazemos hoje na empresa, calcular qual o valor em uso, né? Esse VIU aí significa Value in Use, né, ou valor em uso em português. Então, nós usamos a metodologia de custo cash, né, dos nossos clientes, ou seja, toda vez que eu substituo um determinado percentual de um minério na carga do alto forno ou na carga da sinterização desse cliente por um minério Vale, qual que é o impacto que isso ocorre, né, que causa no cash cost, né, o custo do cliente. E a gente pega esse delta aqui e faz a conversão disso em valor em uso, né, do nosso minério com relação aos nossos concorrentes. Essa tem sido a nossa metodologia padrão
né, para suportar, né, ou seja, a área de tecnologia faz todo esse trabalho e suporta a área de marketing. Então, vou mostrar aqui rapidamente para vocês, né, um cálculo. Isso aqui é um cálculo típico, né, como eu falei para vocês, a gente está atuando, né, no mercado chinês de uma forma que às vezes é diferente, né, forma de precificação diferente do sistema benchmark, e a gente teve um caso típico que a gente calculou, né, comparativamente ao índice, né, esse aqui é um minério, digamos, 62% de ferro, que é indexado por Platts, ou Metal Bulletin, ou SBB, que são os, né, os principais sistemas de indicação de preço. E nós comparamos a nossa área de tecnologia para aquele determinado cliente, naquela determinada condição operacional, que o nosso minério de Tubarão valeria 8,6 dólares acima. E o nosso minério de Carajás valeria 13,5 dólares acima desse minério padrão de 62% de ferro, que normalmente é um indiano ou australiano. E quando a gente vê, né, naquela semana que nós fizemos esse cálculo, o mercado dizia que, né, esse minério australiano ou indiano valia 75 dólares por tonelada, o minério de Tubarão estava sendo vendido no mercado spot chinês a 84 dólares, ou seja, o delta real 9,40, ele se compara bastante bem com o delta que nós calculamos, de 8,60, e o minério de Carajás naquela mesma semana vendia 86 dólares, né, com delta de 11, que também se compara bem com o cálculo que nós fizemos, né, com a nossa área de tecnologia. Então, o trabalho que nós fazemos a área de tecnologia faz esse tipo de cálculo e orienta a área de marketing para eventuais vendas que, né, possamos fazer no spot, qual seria o valor justo do nosso minério. Então, o desafio constante é esse, transformar esse valor em uso, né, percepção real, e você capturar isso como oportunidade. Bom, vou encerrar minha apresentação. A mensagem importante que a gente queria deixar aqui é que, né, até 3, 4 anos atrás, a área de tecnologia da Vale era muito voltada aos horizontes 2 e 3, ou seja, muito voltada, né, à parte de cooperação técnica, mais de médio e longo prazo, desenvolvimento de produtos. Né, e o que a gente busca hoje é trazer, né, o nosso expertise técnico, que a gente considera de excelente qualidade, para suportar ações comerciais de horizonte 1. Ou seja, hoje nós conseguimos extrair, né, o melhor da nossa equipe técnica, fazendo, né, com que haja uma captura de valor, né, desse recurso humano né, que nós consideramos de excelente qualidade, já no curto prazo, e não, né, esperar o horizonte 2 e o horizonte 3. Não, era isso. Obrigado, estou disponível para perguntas. Muito obrigado, Pedro, pela bela apresentação aqui, e passamos então ao nosso próximo palestrante,